E aí, tudo bem? Tendo assistido a aula passada referente ao editor de pistas e ao funcionamento de uma rodada, está na hora de nós seguirmos em frente. Esta é a primeira aula do terceiro módulo, o módulo de programação. A linguagem de programação, que vai ser o foco dos nossos estudos, será a REduc, que é uma linguagem desenvolvida para o próprio SBOTix. As outras linguagens que o SBOTix apresenta suporte, que são o C# e o Blockeduc, não serão abordadas nesse curso. Nesta aula nós conheceremos o conceito de variáveis, seus tipos, como declará-las e como inserir valores coletados pelos sensores dentro delas. Sabendo os objetivos da aula, nós vamos primeiro conhecer alguns conceitos importantes. Bem, antes de mexermos com variáveis, é necessário saber o que significa uma variável. De uma maneira bem simples, uma variável representa um espaço dentro da memória do seu computador para guardar dados. E uma vez que um dado for inserido dentro de uma variável durante a execução de um programa, ele ficará lá até que a execução do programa seja encerrada ou até que esse dado seja substituído por outro. A grande sacada das variáveis é que elas podem guardar informações diversas, ou seja, dados que não foram previamente inseridos pelos programadores. Então, uma variável é como se fosse uma caixa que você pode tirar e colocar coisas dentro dela de acordo com a sua vontade. Em algumas linguagens de programação, é necessário indicar que tipo de dado vai estar inserido dentro da variável, e a REduc é uma dessas linguagens. A indicação de que tipo de dado uma variável vai receber precisa ser feita no momento de sua criação, ou como é mais comum de ser chamado, no momento de sua declaração. Na REduc existem apenas 3 tipos de variáveis, que são bem autoexplicativos de acordo com seus nomes. São esses tipos: texto, que obviamente irá guardar textos, ou como é mais comum de chamar quando os textos estão inseridos dentro de variáveis, as strings. O tipo número, que guarda números de uma maneira geral, sejam números inteiros, positivos ou negativos, ou números decimais, que são aqueles números com vírgula. E o tipo booleano, que é um tipo de variável que pode receber apenas 2 valores, verdadeiro ou falso. Agora que nós já temos a noção do que são variáveis e quais são seus tipos, nós vamos para o ambiente de desenvolvimento dentro do SBOTix. Já com o simulador aberto, nós vamos vir aqui na barra de baixo e clicar em Programação. Aqui dentro nós vamos poder criar e editar códigos em REduc. Provavelmente quando você abrir esse espaço, ele não vai estar dessa maneira porque a linguagem selecionada não vai ser o REduc, vai ser alguma das outras duas. Então, para você mudar a linguagem, você vai clicar nesse botão aqui em cima e escolher a REduc. Como você pode ver, as linhas de código estão completamente vazias, exceto por essas 2 palavras, início e fim. O espaço que existe entre essas 2 palavras vai ser a parte do código que vai ser efetivamente executada durante toda a execução de uma rodada. A parte anterior a ela vai ser lida apenas uma vez e vai ser justamente nessa parte onde nós vamos declarar as variáveis. As variáveis podem ser declaradas em qualquer lugar do código, mas por uma questão de desempenho, nós vamos declarar ela no início do código. Sabendo disso, para declarar uma variável, primeiro é necessário indicar o tipo dela, por exemplo, o tipo número, e do lado dela nós vamos dar o nome da variável. O nome da variável pode ser qualquer um, exceto palavras reservadas, ou seja, as palavras que não ficarem coloridinhas, elas vão poder ser utilizadas como nome. Por exemplo, se eu quiser colocar a palavra início, como vocês podem ver, ela ficou reservada, indicando que é uma palavra reservada. Mas se eu mudar o nome da variável para variável 1, vocês podem ver que ela continuou branca, então está tudo certo. E também na REduc, uma variável em seu momento de criação ela precisa receber um valor, independente se ela for ser usada ou não. E para isso você precisa colocar um sinal de igual entre a variável e o valor que ela vai receber. Aqui nesse caso, essa variável do tipo número vai receber o valor de 42. Após seguir a estrutura de declaração de uma variável, nós vamos clicar em salvar e enviar para que esse código seja enviado para a memória do seu robô e, se tudo correr bem, a mensagem que aparecerá aqui embaixo será azul. Já que nós estamos com a variável do tipo número, vamos colocar alguns valores diferentes dentro dela. Por exemplo, um valor fracionado, que é, por exemplo, 10.5, né? Um número
com vírgula. Aqui no caso da Reduc, em vez de você colocar vírgula para indicar um número fracionado, você vai ter que colocar ponto. Se eu colocar vírgula aqui e colocar para salvar e enviar, vai ocorrer um erro no código, mas se eu colocar ponto aqui, vai ocorrer tudo bem na hora do envio do código para a memória do robô. Ou então, se eu quiser colocar um valor negativo dentro da variável, é necessário fazer uma subtração para que esse valor seja inserido lá dentro. Por exemplo, se eu quiser colocar 29 negativo lá dentro, eu tenho que fazer 0 menos 29. Dessa maneira, salvando e enviando, ocorrerá tudo bem. Mas, se eu colocar o 29 negativo direto, ocorrerá um problema, ocorrerá um erro na hora de enviar esse código para a memória do robô. Então, na Reduc é necessário você fazer uma subtração para que um valor negativo seja posto dentro de uma variável. Também vamos criar outras variáveis seguindo esse mesmo modelo, apenas mudando o tipo, o nome, que entre as variáveis os nomes devem ser diferentes, mesmo se elas forem de tipos diferentes, porque as variáveis elas têm que ter nomes únicos. Então, se eu vier aqui no código e escrever outra variável 1, mesmo que seja de outro tipo, vai ocorrer um erro. E também vamos inserir outros valores dentro delas. No tipo texto, vocês podem ver que no momento de declaração é tudo igual. Você coloca o tipo da variável e o nome da variável e também um sinal de igual para que o valor que vai ser inserido dentro dela seja passado. Aqui no tipo texto, a string que vai ser passado para dentro dela, ou seja, o texto que vai ser passado para dentro da variável, precisa estar entre aspas duplas. Se as aspas duplas não forem colocadas, ocorrerá um erro. E já no tipo booleano, a declaração é a mesma, exceto pelo tipo de valor que vai receber, que aqui no caso ou pode ser verdadeiro, ou então pode ser falso. Salvando e enviando, vocês vão ver que ocorrerá tudo bem, e a mensagem que apareceu aqui embaixo foi azul. Então está tudo ótimo. Está tudo bem até agora, que nós estamos inserindo nós mesmos valores dentro das variáveis, mas que tal nós pegarmos valores lidos pelos sensores e colocarmos dentro delas? Para isso, será necessário utilizar um recurso chamado função, que é algo que será visto com mais calma na próxima aula. Por enquanto, nós vamos nos conter apenas no sentido prático desse recurso. Apenas para saber que tipo de dado um sensor envia, aqui vai uma pequena lista. O sensor de luz barra de cor pode retornar tanto valores de texto referente às cores que ele estiver vendo, quanto valores numéricos referentes à intensidade da luz que ele estiver captando ou à intensidade das cores vermelho, verde e azul, que são as cores que, se misturadas corretamente, podem formar qualquer cor. Por isso que esse sensor tem o nome de luz barra de cor. Se você vai adquirir um valor de texto ou numérico, isso vai depender de qual função você vai utilizar. O sensor ultrassônico retorna valores numéricos, referentes à distância entre ele, o sensor, e o obstáculo físico que ele estiver detectando. Se não houver nada na frente dele, ou se houver algo, mas que esteja muito distante, o valor a ser lido vai ser -1. O sensor de toque retorna valores booleanos, ou seja, ele retorna apenas valores verdadeiro ou falso. Ele apenas retornará verdadeiro se ele for pressionado. Para isso, o valor constante será falso. Como essa é apenas uma demonstração de uma função, eu vou apenas demonstrar como atribuir o valor de um sensor dentro de uma variável sem explicar muita coisa, já que isso será visto com mais calma, será explicado com mais detalhes na próxima aula. Então, a declaração dessa variável chamada cor sensor vai se manter a mesma, exceto que eu vou utilizar uma função chamada cor e dentro dela vou passar o nome do sensor que eu desejo, que você pode ver lá na oficina de robôs. Nesse caso eu vou salvar esse código, vou vir aqui na oficina de robôs e vou escolher esse sensor de cor que é o LR0 e eu vou utilizar o valor que ele está lendo para passar para dentro dessa variável. Então eu vou escrever aqui o nome do sensor e vou salvar e enviar. Ocorreu tudo bem. Então, vindo aqui na parte principal do código, utilizando duas outras funções, para abrir o console e para escrever no console, eu vou passar a variável para ser escrita no terminal
no console, no caso. E esse sensor que está aqui, o LR0, é o sensor de cor que se encontra no meio do robô. O sensor que está aqui embaixo. Então ele está lendo preto e o que vai aparecer no terminal vai ser preto também. Mas, por exemplo, se eu passar aqui o sensor RC2, o valor que a variável vai estar recebendo dessa função, que vai estar recebendo desse sensor, o RC2, não vai ser preto, porque o RC2 é o sensor que fica aqui no canto. Então, em vez de estar lendo preto, ele vai estar lendo branco, como é possível afirmar aqui no terminal. Essa parte de escrever no terminal também é algo que vai ser visto na próxima aula. Já que os objetivos dessa aula já foram alcançados, está na hora de nós encerrarmos. Espero vocês no próximo vídeo.